Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje vamos falar sobre o Bresco. Pois é, Brescão agora tá com um relatório minimamente decente, né? Então dá pra gente voltar a ter um acompanhamento mensal aqui desse carinha, né? Porque, cara, o relatório anterior era muito ruim e agora que já com um relatório decente, dá pra gente conversar um pouco sobre o Brescão. Então, Brescão que tá ali rodeando, estagnado nos R$ 108, né? Ele subiu lá dos 90 e tantos e se estacionou nesse patamar de preço. A distribuição segue aí nesse patamar bacana de 87 centavos, cara, 10% ao ano. E vamos lá, vamos ver o relatório, conversar um pouco sobre ele, ver como é que o fundo tá, e as perspectivas para os próximos meses aí desse produto. Então aqui, Bresco, logística, né? É um fundo com 12 galpões, 470 mil metros quadrados de EBL, é pequeno, não é tão grande assim não, né? Aí você pode falar assim, nossa, mas o Bresco, ele não é um fundo, quer ver, cadê o PL dele aqui? Ele não é um fundo grande, né, bilionário e tal, né? Cadê? Fundo de quase 2 bilhões de reais. Nossa, mas é tão pouco de EBL, a EBL é tão pequena, né? É, porque são galpões de um nível altíssimo, então é aquela coisa, você tem um portfólio menor, mas um portfólio de um nível muito alto. A gente tem fundos aí bilionários como ele, que tem muito mais galpão. Por quê? Porque são galpões de um nível menor. Os galpões desse fundo são galpões de um nível muito alto, então são galpões de valor agregado mais, mais elevado, né? Enfim, os contratos têm um prazo médio remanescente de 5 aninhos, 38% são atípicos, 82% dos inquilinos são rate AAA, e os galpões também, ó, dos 12, 11 são A+. Muito bom, 12 propriedades, vacância em 4,5%. Aqui já temos um mapa da vacância. A gente tem aqui no Bresco Contagem Americanas que vai sair fora em agosto. E estão trabalhando aqui a prospectação, já tem aí tipo 37 mil metros quadrados em negociação para essa área de 15. Então o pessoal tá louco em cima dessa área. Lá no Canoas, a FM Logística vai sair fora em agosto também. Com isso, o galpão vai ficar 100% vago, porém temos demandas na ordem de 50 mil metros quadrados, conversas iniciais, né? E caso aconteça, aí aluga o galpão por completo. E lá no Embu, a gente tem aí a MRO que vai desocupar em julho e ainda não tem muita conversa não. A gente vai ficar acompanhando. São essas três movimentações que a gente tem mapeado. O fundo, galera, teve um lucro de 15,7, pagou 13,8. Cara, ele distribuiu nesses primeiros 26 primeiros semestres 86% da receita. Tá muito bom, né? Tá muito bom mesmo. O fundo tá assim num nível de entrega de dividendos assim absurdo. Tá com bastante gordura, né? A gente vê isso aí. Aqui ele comenta, né? A receita foi de 1,7 por cota e o fundo tem um lucro caixa acumulado de R$ 1,64. Como esse relatório agora é novo, tem algumas informações que não tinha anteriormente, que agora vão ter e tal, mas olha só, né? Tá indo. Aqui a gente vê a vacância, que está estável em 6%, vai ter um salto aí lá em agosto, né? Aqui a rentabilidade histórica do fundo desde o início e tal, aquela coisa toda, né? A gente tá ligado aí. Aqui a questão de liquidez do número de cotistas, 120 mil cotistas estável, 120 mil cotistas, liquidez de 3 milhões, na média também, desde o IPO. Aqui perfil de investidor e tal, aquela coisa toda. E aqui um ponto legal, galera, é que esse fundo não tem alavancagem. Se a gente pegar o que ele tem de obrigação de securitização e aquisição de imóveis, eu tô falando, é nada. É nada, alavancagem de 1%. É muito bom. Ainda mais esse momento maluco de Brasil que a gente está vivendo, com juros indo a 15 e tudo. Não ter alavancagem, meu amigo, isso é muito bom. É tipo assim, ó, dormir tranquilo, né? Zero estresse. Aqui o portfólio imobiliário dele, a gente vê 64% são galpões last mile, que são galpões que é o ouro da logística hoje, né? Setor de atuação aí dos inquilinos, rating deles e tal, aquela coisa toda. A diversificação por cliente, a gente vê 19% tá em Natura, 15% em Mercado Livre, Whirlpool. Por ele ser um fundo não muito grande, que ela não acaba tendo algumas concentrações, né? Isso aí é um pênalti dele. Perfil dos contratos, e vencimento. Ano que vem que tem mais alguns vencimentos, esse ano tá de boa. E reajustes, próximos 3 meses não tem nada, né? Ali no último, mais pro finalzinho do segundo semestre que vai ser um pouco melhor. E aqui os galpões, galera, a gente já conhece todos eles aí, não teve nenhuma novidade,
né? O Bresco que tem galpão de um nível muito bom, bem interessante aí todo o portfólio desse fundo. E é basicamente isso que a gente tem para comentar sobre o Bresco. Teve um aditivo de contrato lá no Itupeva, né? Conseguiram aí aumentar o prazo do contrato e basicamente isso. Então assim, galera, mais um mês de Bresco. Fundo agora com esse relatório novo, né? Fico muito feliz deles terem investido em fazer um relatório decente, né? Que o relatório desse fundo era bem ruim, vocês lembram disso? E aí a gente bateu, xingou, esperneou, até que veio esse relatório que é minimamente decente, né? Então, assim, legal, que bom. Beleza, turma? Então a gente segue aí acompanhando o Brescão. Qualquer novidade sobre o fundo e tal, a gente volta aqui e comenta com vocês, beleza? Então valeu, até a próxima. Fui!